Olá, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O nosso assunto hoje, dentro do estudo da termoquímica, é a famosa Lei de Hess. Atenção redobrada à Lei de Hess, porque é um assunto que vem sendo explorado todos os anos no querido Enem. É claro que os vestibulares seriados, que ainda existem, no caso seriado, também cobra-se este assunto. Vamos então ao entendimento da famosa Lei de Hess, de Henri Hess. Nós temos o seguinte: a lei de Hess, pessoal, ela nos dá como ideia de que a variação de entalpia de uma transformação não depende, das etapas que ela ocorre, mas sim da condição inicial e da condição final. Ou seja, a variação de entalpia de qualquer processo depende somente da natureza dos reagentes e dos produtos e independe, das etapas ou dos processos em qual ela é realizada. Veremos depois com mais clareza qual é realmente essa ideia, mas guarde, não importa o caminho percorrido, o que importa é o que você tem no início e o que você passou a ter. Entre o início e o final é que você conseguirá enxergar a variação de entalpia. Bom, vamos então à questão da aplicação prática da lei de Hess. Bom, ela vai permitir calcular a entalpia de uma reação no qual a gente não tem conhecimento a partir de entalpias conhecidas. Então, esse artifício ele nos auxilia a determinar a variação de entalpia de reações no qual nós não teríamos condições de realizá-la no nosso dia a dia. Vamos pensar numa situação bem interessante de algo que poderia ser feito, mas nós não teríamos condições de fazê-lo de forma tão linda, a não ser a mamãe natureza é que tem esse poder. É o exemplo no qual eu dou a vocês da famosa conversão de grafite e diamante. Relembrando uma coisa para vocês, Grafite e diamante, eles têm em comum carbono. Ou melhor, grafite e diamante se enquadram no famoso fenômeno da alotropia, ou seja, formada pelo mesmo elemento, mas com propriedades diferentes. Então, a alotropia, relembrando para vocês, é fenômeno no qual um elemento químico forma substâncias químicas diferentes. Então perceba, a partir do carbono eu tenho na natureza o grafite e o diamante. E são substâncias o quê? Diferentes. Inclusive pode-se comprovar pelas propriedades. Grafite, bom condutor de eletricidade, diamante não. Grafite é mole, diamante não. Cuidado, gente, mole não está relacionado com a questão de ser sólido. Mole é realmente o quê? Material capaz de ser riscado. Lembrando, quando você pega grafite e passa no papel, não é a grafite que risca o papel, mas sim o papel que risca a grafite. E como é que eu consigo matar essa ideia? É que o papel está desgastando a grafite. Então aqui dá a ideia que o papel é mais duro do que a grafite. E perceba, ambos são sólidos. Bom, como então determinar essa variação de entalpia? Bom, para tal, gente, aí está o nosso problema. A conversão de grafite para diamante, teremos que seguir algumas pequenas etapas. Bom, que pequenas etapas é essa? A proposição feita foi utilizarmos equações ou entalpias conhecidas para se chegar a uma entalpia desconhecida. Então, essas entalpias conhecidas serão o que nós chamaremos de equações intermediárias, equações de apoio. Tem que decorar as equações? Eu tenho que sabê-las? Não. 100% do exercício trará para vocês informações das equações para vocês a montarem ou já trará para vocês bonitinha, ou seja, montada. Bom, aqui então nós temos a equação problema, que é a conversão de diamante, ou melhor, de grafite em diamante, e eu tenho as equações de auxílio, que vão nos ajudar a chegar à entalpia desconhecida. Como resolver então este problema aí? Bom, a solução prática para tal situação, gente, é o seguinte: nós vamos aplicar equações químicas, onde elas vão se comportar como sendo equações matemáticas. Então, nós vamos aplicar a famosa soma algébrica das equações de trabalho, ou seja, de partida, para chegarmos à equação problema. Ok? Então, guarde aí. A aplicação matemática para tal situação é somarmos as equações intermediárias para obtermos a equação desconhecida. E como será feita essa aplicação matemática? Antes, é claro, gente,
para que a gente possa aplicar essa soma algébrica, nós vamos precisar de alguns pequenos artifícios para fazermos a soma algébrica das equações químicas de forma correta. E o que nós vamos utilizar como artifício matemático nesta soma de equações químicas? Bom, nós vamos aplicar o primeiro artifício. Qual que é o primeiro artifício que nós poderemos aplicar? É o seguinte: algumas transformações nós vamos ter que fazer a inversão, ou seja, passar os reagentes para o produto e o produto para o reagente. Ou seja, transformar uma equação endotérmica, por exemplo, em equação exo e vice-versa. Transformar uma equação exo em endo. Só que é muito importante, quando nós fazemos a inversão de membros, ou seja, reagente passa para o produto passa para o reagente, algo importante tem que ser feito por vocês. A troca do sinal da variação de entalpia, a troca do sinal do ΔH. Ok? Bom, segundo artifício matemático, em alguns casos nós precisaremos multiplicar a equação química para que venhamos ter a quantidade necessária de mols de um participante. Só que quando nós multiplicarmos a equação por qualquer número que seja, você também deverá multiplicar a variação de entalpia. Então, uma pequena dica, um remember. O ΔH, gente, é uma propriedade extensiva, ou seja, depende da quantidade. Isso quer dizer que, se você aumentar a quantidade dos participantes, o ΔH também aumenta. Consequentemente, pessoal, um outro artifício matemático que poderia aplicar é dividir a equação. E quando você divide a equação, todos os participantes ficarão com as suas quantidades divididas. Consequência final, o ΔH também terá que ser dividido. Então, multipliquei a equação, o ΔH é multiplicado. Dividir a equação, o ΔH é dividido. E por último, nós vamos fazer a soma das entalpias das equações intermediárias. Então, quer dizer que esses artifícios que estão aqui acima, eles vão nos auxiliar a encontrar a variação de entalpia desconhecida a partir de equações com entalpias conhecidas. Não se apavore, porque na exemplificação à frente é que nós vamos conseguir enxergar com mais clareza esses artifícios matemáticos a serem aplicados. Ok? Mas vamos voltar aqui à nossa equação problema. Então aqui, gente, eu vou chamar a minha equação problema de EP, equação problema, ou seja, é a equação no qual eu quero conhecer a entalpia e no qual a gente não conseguiria determinar por condições normais. Para tal, nós vamos nos utilizar de algumas equações intermediárias. Essas equações, elas são o quê? Dadas. Perceba então quais são as equações de trabalho para se chegar à entalpia desconhecida. É a combustão do diamante e a combustão da grafite. Gente, aproveito para mostrar a vocês, que o diamante e a grafite realmente não são as mesmas substâncias, comprovando o que já foi falado anteriormente. Perceba que os ΔHs em questão não são os mesmos. Então isso prova que as substâncias realmente são diferentes. Detalhe: normalmente as equações intermediárias elas são criadas a partir de entalpias de combustão ou a partir de entalpias de formação. Então, uma dica para vocês. Observe que essas duas equações elas podem ser chamadas tanto de entalpia de combustão quanto de formação. Combustão porque envolve oxigênio no reagente e formação porque você parte de substâncias simples para formar uma substância composta. Ok? Bom, passemos agora então ao entendimento aqui dessas equações intermediárias para podermos encontrar a equação problema. Eu só recopiei as equações linda e maravilhosamente e agora nós vamos fazer a seguinte análise. Que análise é essa? Como usar as equações intermediárias para chegar à equação problema? Da seguinte maneira. Na equação problema, nós não precisamos de carbono grafite no reagente? Isto. Alguma das equações dadas a vocês, intermediárias, tem carbono grafite? Sim. E qual tem carbono grafite? A segunda equação. E onde está o carbono grafite? No reagente. Perceba então que a minha equação intermediária de combustão de grafite nos dá o carbono grafite onde precisamos. Então nós vamos apenas o quê? Copiar essa equação novamente, sem fazer nenhuma alteração. Por que a gente não faz nenhuma alteração? Porque ela nos dá o carbono grafite necessário para que a reação possa vir a ocorrer. Então eu copiei novamente. Mas o que precisamos na equação problema ainda? Precisamos de carbono diamante. E onde está o carbono diamante na equação problema? Ele está no produto.
E dentre as equações intermediárias, as de apoio, alguma delas nos dá carbono diamante? Sim. Qual? A primeira. Só que nós temos um problema. Que problema é esse? O carbono diamante, dado para nós na equação intermediária, na equação de apoio, está no reagente. E pela equação problema, o carbono diamante está no produto. Que artifício matemático deveremos aplicar para que o carbono diamante venha a ficar no produto? Muito bem. Nós precisaremos inverter a equação. E nessa inversão de equação, nós não podemos esquecer de também inverter o sinal. Então, o sinal da equação de combustão do diamante que está negativo passará a ficar positivo. E como é que se dará essa inversão de participantes? Perceba, o gás carbônico que está no produto passa para o reagente e o carbono diamante e o oxigênio passará para o produto. Feita essa inversão, nós temos que descartar as equações acima. Porque se você não escolher, isolá-las, você poderá em alguns momentos usá-las onde não é preciso. Então, uma vez feita a inversão ou simplesmente a recópia da equação de apoio, esqueça as equações lá de partida. Agora, essas duas que são colocadas que são as suas reais equações de trabalho. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a soma algébrica. Só que agora o muito importante é o seguinte. Na soma algébrica, nós precisaremos levar em consideração alguns pequenos detalhes. Que detalhes são estes? Primeiro, ao somarmos as equações de apoio, se por acaso tivermos participantes semelhantes em membros diferentes, nós vamos o quê? Anulá-los. Outra coisa é, ao fazermos a soma algébrica, nós só poderemos somar as espécies que se encontram no mesmo estado físico. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, gás carbono líquido e gás carbônico gasoso, eu não posso somar ou não posso anular, porque os estados físicos são diferentes. Segundo, quantidade em mol. Quando a gente soma, por exemplo, 1 mol de CO2 com 1 mol de CO2, nós teremos o quê? 2 mols. Só que essa soma de 2 mols obtida só é válida se eles estiverem no mesmo membro. Porque se eles tiverem membros opostos, 1 mol de CO2 e 1 mol de CO2 em lados opostos, eles se anularão. Então vejam o seguinte, na nossa equação ali de grafite e diamante, perceba que eu tenho o gás oxigênio e o gás oxigênio em membros diferentes. E também temos quem? O gás carbônico no reagente da segunda equação e o gás carbônico no produto da primeira equação. O que eu posso fazer ao somar as equações? Anulá-los. Então perceba, eu anulei o CO2 do reagente com o CO2 do produto porque eles estão na mesma quantidade e no mesmo estado físico. Com isso, então, já deve ter percebido que nós vamos anular agora o oxigênio do reagente com o oxigênio do produto, porque eles estão na mesma quantidade em lados opostos. Então, o que acontece? Se anulam. Dá para anular carbono grafite com carbono diamante? Não. Por que eu não posso anular se eu tenho carbono nos dois? Tem carbono nos dois. Mas só que a grafite e diamante não são as mesmas substâncias e não se encontram na sua mesma condição de trabalho. Consequentemente, ao fazermos a soma do que nos sobra, sobra quem? Carbono grafite e carbono diamante. E se você voltar aí agora anteriormente, um artifício matemático agora para descobrir o ΔH é somar os ΔHs parciais. Então eu vou somar o menos 393 com mais 393,5. Fazendo a soma, então, nós teremos o ΔH de quanto? 0,5 kJ. E percebam que essa equação, então, é uma equação endotérmica, ou seja, é um fenômeno endotérmico. É um fenômeno que ocorre com a absorção de energia. Quer dizer, então, que, partindo das equações de apoio, que foi a queima do grafite e a queima do diamante, conseguimos determinar o ΔH da conversão de grafite em diamante, ou seja, a conversão de de grafite em diamante ocorre com uma absorção de apenas 0,5 kJ. Conseguimos fazer isso em casa? Não, gente, não consegue. Mas você consegue, na verdade, prever a variação de entalpia para o fenômeno em questão. Não que você faça. Mesmo que você conseguisse fazer, você não conseguiria, na verdade, no fundo, digamos assim, determinar tal variação. Ok? Muita atenção aos pequenos detalhes. Se for o caso, reveja 2, 3 vezes, já que esse vídeo vai estar disponível para vocês aí por um bom tempo.
ok? Então, cuidado. Não preciso decorar as equações, elas virão para nós. Outro detalhe importante é, durante esse processo, é necessário que você verifique quem são os seus participantes em uso. Não se esqueçam, ao fazer a soma algébrica, eu só posso cancelar espécies que se encontram no mesmo estado físico, tá? Em lados o quê? Opostos. Tá ok? Outro detalhe importante é, neste exercício, nós não utilizamos, né, o apoio de multiplicar ou dividir. Por qual motivo? Para quem não percebeu, gente, a minha equação problema nos dá como uso 1 mol de carbono grafite e 1 mol de carbono diamante. E nas nossas equações de apoio, as quantidades já estavam na quantidade necessária, que é 1 mol. Mas se porventura na equação problema tivéssemos 2 mols de carbono diamante, aí a minha equação de apoio de diamante teria que ser multiplicada por 2 para termos a mesma quantidade. Ok? E não se esqueçam, por último, aí precisaríamos também multiplicar a variação de entalpia. Boa semana a vocês, bons estudos, até uma próxima, ok? Tchau, tchau.